da proteção de Deus, declaro aberta a 129ª reunião plenária da 17ª legislatura, de 1º de 1 de 2017 a 31 de 2 de 2020. A 103ª reunião plenária ordinária da 17ª legislatura, 21ª reunião plenária da 2ª sessão legislativa de 2018, 17ª reunião plenária ordinária da 2ª sessão legislativa, 16 de abril de 2018, segunda-feira, 15h20. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alex, que está nos auxiliando na mesa, que faça leitura da agenda legislativa. Agenda legislativa, expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária número 128. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata, que se manifestem. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião número 128. Comunicações e convites constantes da agenda dos senhores vereadores. Comunicações e convites do vereador Márcio Patucci, justificando a ausência na reunião plenária ordinária de 9 de abril corrente, do vereador Leandro Rosso, justificando a ausência na reunião plenária ordinária de 9 de abril do corrente e enviando prestação de contas referente à viagem realizada a Porto Alegre nos dias 9 e 10 de abril do corrente, da bancada do PSB, informando liderança e vice-liderança do partido. Proposições constantes na agenda dos senhores vereadores. Comunicações ao plenário. Em votação, o requerimento de viagem 09/2018, de autoria do vereador Rudimar dos Santos, solicita autorização para viajar a Porto Alegre no dia 4 de abril do corrente. Em segunda comunicação ao plenário, o requerimento de viagem 10/2018, de autoria do vereador Leandro Rosso, requer autorização para a viagem a Porto Alegre nos dias 9 e 10 de abril do corrente ano. Em segunda comunicação ao plenário, o requerimento de viagem 11/2018, de autoria do vereador Paulo Necli, solicita autorização para a viagem a Porto Alegre no dia 9 de abril de 2018. Eram essas as comunicações, presidente. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Alex. Orador do grande expediente, vereador Gleison Túlio Consalter, Vossa Excelência dispõe do tempo regimental, nobre vereador. Quero cumprimentar o presidente Pedro Danelli, os demais colegas vereadores que nesse momento estão nos prestigiando na sessão e os demais que posteriormente estarão ingressando aqui na Câmara de Vereadores, telespectadores do canal 16 que nos assistem nesse momento, a nossa imprensa local que acompanha semanalmente as nossas sessões. Caros colegas vereadores, esse é o nosso primeiro grande expediente de 2018, pela qual, antes de tratarmos das ações vinculadas ao nosso gabinete, e a que diz respeito também às melhorias e o que também precisa ser melhorado com a nossa cidade de Passo Fundo, queremos destacar, eu acho que com todos os vereadores foi assim, vereador Matheus, vereador Eloy, e destacar e comentar também para a comunidade que somos cobrados não somente no nosso dia a dia como legisladores, mas também no que diz respeito a nível estadual e a nível
federal, vereador Alex. Nas ruas da nossa cidade, nos bairros, nos supermercados, enfim, em qualquer ambiente que encontram os vereadores, representantes do povo aqui da nossa cidade de Passo Fundo, nos comentam essa questão mais especificamente no que diz respeito à prisão do ex-presidente Lula. Isso nos questiona muito, a gente que está no dia a dia, no comércio, nas instituições de ensino dando aula, nos cobram muito para a gente ter um posicionamento, que de fato já tivemos um posicionamento no que diz respeito quando foi protocolado aquela moção do nosso nobre colega Renato Tchecker com relação à vinda da caravana do ex-presidente aqui da nossa cidade. E eu, juntamente com alguns outros colegas vereadores, nos manifestamos a favor, pelo menos, da vinda dele aqui na nossa cidade. Até porque, do meu ponto de vista, de modo em particular, não caracteriza roubo algum, não caracteriza ameaça alguma para a nossa população, mas volto a destacar para a comunidade, que muitas vezes sou questionado, vereador Saul, não sou a favor de roubalheira, não sou a favor de políticos corruptos, e também atualmente não estou ainda ligado, já fui ligado, mas não estou ligado mais à sigla do Partido dos Trabalhadores, que tem ainda algumas pessoas que por maldade ou por falta de informação ainda acabam nos julgando e nos colocando essa questão como se eu ainda fosse do Partido dos Trabalhadores. Passei um bom tempo nesta sigla, fiz bons amigos lá, deixei amigos lá, inimigos de repente, quem sabe. Agora, como em qualquer partido político, a gente sabe, vereador Ronaldo Rosa, tem as pessoas de boa índole, como também tem aquelas pessoas que simplesmente só estão ali para nos prejudicar ou para realmente denigrir a imagem do político. Mas então, refletindo e colocando novamente para a população de Passo Fundo, que há mais de um ano sou filiado agora no PSB, mas de fato não volto atrás no que diz respeito a essa questão, vereador Alex. E nós acompanhamos muito de perto essas últimas manifestações no que diz respeito a essa vinda ou não vinda, essa passagem ou não do ex-presidente pela nossa cidade de Passo Fundo, os outros movimentos contrários, os movimentos favoráveis. E, em resumo, nessa pauta em específica, vereador Fernando Rigon, nos deixa muito claro que unicamente, exclusivamente, é uma jogada política. E olha que não estou defendendo novamente políticos corruptos, que realmente têm que pagar pelos seus erros, como nós aqui. Agora, pelo que a gente vem observando, vereador Alex, eu faço referência à vossa pessoa, porque em alguns determinados momentos a gente pode até não concordar em alguns fatos. Mas eu posso dizer que na grande maioria a gente tem uma visão quase semelhante. Sobre esse episódio do ex-presidente Lula, eu só gostaria de dizer que ainda nesta semana ou no próximo mês, independente do dia e do horário, eu gostaria de ver e gostaria de ter a presença, por exemplo, de pessoas e políticos como Aécio Neves, como Michel Temer, Eduardo Cunha, enfim, realmente marcasse uma agenda em Passo Fundo, se a gente teria algumas movimentações também, como a gente acabou de observar, referendo-se ao ex-presidente Lula. Porque, de fato, a gente acompanhou em algumas dessas manifestações e todos foram unânimes em dizer
e político bandido, político corrupto tem que ser preso, tem que pagar com as suas ações, ótimo, concordo. Mas agora esse mesmo movimento que fizeram com o ex-presidente, de fato, não fariam com essas mesmas pessoas. É uma opinião particular minha. Algumas pessoas podem discordar. Mas é uma opinião particular deste vereador. Resumindo e concluindo, foi unicamente, exclusivamente, vereador Eloy, uma questão política para não deixar o ex-presidente vir a concorrer, se caso pudesse, se a lei também e a justiça não o prendesse antes das eleições. Porque, teoricamente, a gente nunca sabe uma eleição política, o que pode acontecer, mas ele seria, com certeza, um nome forte, querendo o povo brasileiro ou não. Dito isto, caros colegas vereadores, comunidade de Passo Fundo, que nos acompanham nesse momento, quero trazer algumas ações que muitas pessoas nos assistem em suas residências, por muitas vezes não terem a oportunidade de se deslocarem até a Câmara de Vereadores, acompanham e muito o trabalho de nós vereadores na sua residência, na sua casa, à noite, através da TV Câmara, e vamos trazer algumas das nossas ações, o que já fizemos nesse período, o que pretendemos ainda fazer. E eu sempre, no nosso grande expediente, que a gente tem um espaço maior para poder usar essa tribuna, eu não deixo de tocar no que diz respeito à nossa educação, vereador Eloy. Como todos sabem, a gente trabalha na área da educação física como professor e a gente acompanha muitos projetos, muitas pautas da administração municipal relacionadas a esta pasta da educação, o que já vem sendo feito um excelente trabalho, mas sempre há algo para melhorar. Sempre há algo para melhorar. E a gente vem acompanhando principalmente o trabalho, desenvolvimento, no que diz respeito à educação infantil, aonde a gente vem sugerindo desde o nosso primeiro mandato, e agora repetindo novamente, nesse segundo mandato, vereadores, a construção de novas EMEIs, de novas escolinhas de educação infantil, porque eu falo por mim, mas tenho certeza que com os colegas também, seguidamente nos seus gabinetes entram pais, entram mães, tios, tias, solicitando vagas para seus filhos, para seus netos. A demanda é grande. E precisamos sim a aquisição de novas escolas de educação infantil para a nossa cidade. A gente vem conversando seguidamente com o secretário Edmilson, toda a sua equipe da Secretaria de Educação. Quero cumprimentar nesse momento que ingressa aqui na Câmara de Vereadores o nosso amigo da Luz, presidente da Simpasso. Seja bem-vindo à nossa sessão. E dando seguimento à pauta da educação, que vocês, como liderança, sabem muito bem o que vem acontecendo, o que vocês já passaram, as lutas, as divergências, os desafetos, enfim. Professora Regina, também do CMP, seja muito bem-vinda à sessão, no nosso grande expediente. Estamos justamente conversando e falando dessa pasta, a pauta da educação, onde a gente vem destacando a construção de novas escolas de educação infantil. Temos também, trabalhando bastante, vereador Evandro Meirelles, para ampliação daquelas que já estão atuantes. A gente sabe que tem muitas escolinhas com espaço físico pequeno, um difícil acesso, muitas vezes as professoras também, seu período, a sua coordenadoria pedagógica como um todo das escolinhas, desempenhando a sua função de maneira lúcida, de maneira bem transparente, e muitas vezes o espaço físico não colabora, algumas ações acabam não ajudando naquele momento, mas eu sempre falo, e repito, quantas vezes forem necessárias nessa tribuna, que o trabalho vem sendo bem feito por toda a direção de todas as EMEIs da nossa cidade,
Agora, é claro que nem tudo está de uma totalidade, de uma maneira perfeita, mas a gente vai adequando pouco a pouco. Isso é um trabalho do Legislativo, através da Câmara de Vereadores, juntamente com o Executivo, onde a gente possa, sim, dar uma resposta imediata, não somente para a comunidade, mas a gente tem que ter olhos também para aquela mãe de família, que também trabalha, se forma, passa anos para uma formação, para poder trabalhar, ou numa escola municipal, ou numa escola estadual, enfim, mas também muitas vezes são deixadas de lado e acabam não sendo totalmente valorizadas como deveriam. Quero também destacar, dentro da educação, a gente trabalha, vereador Fernando, como a gente pode, muitas vezes com as armas que a gente tem. A gente, primeiramente, tem um respaldo da Secretaria Municipal de Educação, quando possível. A gente sabe que a demanda é grande, muitas vezes a gente tem o nosso êxito, às vezes a gente encontra dificuldades, mas abaixar a cabeça e deixar de lado a educação, a gente não pode, pelo menos eu em particular, a gente não pode virar as costas, virar a cara para essa pasta. E a gente sabe que muitas vezes a gente tem que ir atrás, pessoalmente falando, vereador Matheus, através de recursos para colaborar com a educação. A gente não pode unicamente, exclusivamente esperar somente do Executivo Municipal. A gente tem capacidade, a gente tem condições de ir atrás, procurar parcerias, procurar avanços para a educação, e a gente, como legisladores, não temos totalmente o poder em mãos. Mas agora, o que nos cabe e o que nos coloca aptos para realmente, de fato, lutar e ajudar novamente a instituição, as escolinhas de educação infantil e toda a equipe da coordenadoria pedagógica daquela escola, a gente tem como ajudar, e eu acredito que é só querer. Basta querer que a gente consegue, sim, trazer melhorias para a nossa educação num conjunto. Quero também destacar, vereador Saul, uma questão que a gente tem observado e estivemos participando, mudando um pouco de assunto. Estivemos participando na última quinta-feira, pela parte da tarde, o vereador Fernando Rigon estava presente, o vereador Márcio Patucci também estava presente. Me desculpe os colegas se não vou lembrar de todos, mas estivemos presentes na Brigada Militar, vereador Roberto Tozon, na última quinta-feira à tarde, com relação à questão da segurança pública da nossa cidade, aonde de fato estiveram presentes o prefeito municipal, Luciano Azevedo, esteve presente também o governador do estado, José Ivo Sartori, vereador Eloy Costa, para a entrega de novas viaturas para a nossa Brigada Militar. O que de fato, sim, vai ajudar a nossa comunidade, a gente sabe, todos os colegas e muitos sobem nessa tribuna para falar da questão da segurança pública da nossa cidade, que, aliás, a Brigada Militar vem fazendo, sim, o seu papel, vereador Roberto Tozon. A gente, e muito. A gente não pode ignorar e dizer que não é feito nada. Obviamente, falta alguns detalhes, muitas vezes em função do Estado, vereador Matheus, que nos deixa numa situação, às vezes, com as mãos amarradas, mas nessa última quinta-feira, pelo que a gente pôde perceber, não vai resolver 100%. Não vai resolver 100%, não vamos vir aqui mentir que agora o problema da segurança pública de Passo Fundo será resolvido com essa chegada das 15 viaturas. Mas vai auxiliar e muito. Vai auxiliar e muito essas novas viaturas. Sabemos também do programa que vem sendo feito também com relação à balada segura, vereador Eloy, aonde temos também algumas regiões que cabe sim à Brigada Militar fazer uma fiscalização mais árdua, mais pertinente,
com relação a essa questão da perturbação do sossego público, onde simplesmente a gente coloca como na Rua Independência, no centro da cidade, mas estão acontecendo alguns casos semelhantes na Praça Santa Terezinha. Temos também algumas reclamações de alguns moradores no bairro Industrial, onde os jovens estão fazendo as suas bagunças, as suas festas, mas sem respeitar o cidadão, o próximo. Então, isso também vai auxiliar, e muito, vereador Dalalana, para a Brigada Militar. Para a Brigada Militar. Então, isso a gente vem conversando, a gente vem dialogando, temos muito ainda que melhorar, mas temos que fazer essa ênfase, esse destaque de uma maneira muito lúcida, vereador Patucci, no que diz respeito à Brigada Militar, que até então vem sim fazendo o seu trabalho da maneira como cabe. É que quando se fala em segurança, né, vereador Matheus, a gente sabe que as leis são sujas, né? As leis são sujas, infelizmente as leis acabam protegendo os bandidos e não protegem o cidadão de bem. Isso é fato, não sou eu que estou falando, vocês são testemunhas no dia a dia, vereador Valdo. Então, se torna bem complicado. Mas nós temos um papel importante. Somos vereadores do Passo Fundo. Nós temos, sim, um trabalho em conjunto, independente do vereador ser mais da pasta da área de segurança, o outro não, mas, enfim, aqui é um conjunto. Somos em 21, que certamente iremos lutar por essa causa, sem dúvida nenhuma, e isso vai nos beneficiar não somente a nós, mas a comunidade que precisa e que luta e que pede uma segurança mais ativa, mais participativa, muito mais do que já é feito. Então, quero fazer essa observação no que diz respeito a esse tema que nos deixa preocupado e, de fato, a gente tem que debater, tem que trazer, sim, à tona, seguidamente, porque senão vai se transformando, vai só aumentando e nada é feito. Nós temos capacidade suficiente, sim, com o Executivo, a nível estadual e a nível federal, para dar uma resposta imediata para a população no que diz respeito à questão da segurança da nossa cidade. Eu quero também trazer aos nobres colegas, telespectadores que nos assistem, algumas das nossas demandas, alguns dos nossos pedidos, no que diz respeito ao trânsito da nossa cidade, vereador Rufa. Não desistimos e não iremos desistir da nossa lombada novamente na entrada propriamente da Planaltina para Roselândia. A gente está em conjunto, eu sei aqui que vários vereadores daquela localização e outros também já fizeram o mesmo pedido. Sabemos muito bem o porquê não foi feito até agora, mas nós vamos ser prestigiados logo, logo com a inauguração do Passo Fundo Shopping no bairro São Cristóvão. Conversamos já com o secretário Gonçalves. Ele nos orientou, nos disse que a partir do momento da inauguração, mudanças serão feitas naquela localidade com relação ao trânsito. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Eu acredito que mudanças serão feitas no que diz respeito ao trânsito. Agora, no que diz respeito principalmente a essa questão, acidentes continuam acontecendo naquela localização e nós temos que sim tomar medidas e não deixar apenas um comerciário local impedir que seja instalado uma lombada física naquele local. Pois não, o vereador Dalalana vai fazer uso da parte, vereador Dalalana? Fica querendo me beijar aí. Pois não, vereador? Muito obrigado pela parte, vereador Rui, parabéns pelo grande expediente que Vossa Excelência está fazendo, sempre muito pautado, sempre da legalidade, da segurança do que fala. E lembrar, vereador Rui, eu sou do tempo que a comunidade do São Cristóvão não tinha nenhum vereador nessa casa. O vereador Rufa lembra bem disso. E olha que faz alguns anos, vereador Pedro Danelli, eu principalmente, porque tinha
uma ligação muito grande com aquele bairro, por causa do secretário hoje da Agricultura, o Tunico, que morava lá, sempre foi candidato a vereador, e o que ele precisava, ele vinha no nosso gabinete para pedir. Essa reivindicação do bairro Planaltina, desde quando a gente começou a luta pelo aquele asfalto naquela avenida, graças a Deus foi conseguido, aquele asfalto que atravessou toda a Vila Planaltina até lá na Roselândia, que era uma buraqueira infernal, a gente já apelou para quando estava fazendo aquele asfalto, agradecendo já o prefeito na época que fez, que fizesse uma rótula ali, porque aquilo ali é uma roleta russa. Graças a Deus não tem acontecido acidente com danos maiores, mas vai acontecer, isso é uma tragédia anunciada. Então já faz mais de 15 anos que a gente pede que se faça uma rótula, que se faça um recuo naquilo ali. Eu acho que todos os vereadores que passaram por essa casa, já vereador Pedro Anelli, já pediram para que isso acontecesse. E eu sempre disse, depois que se elegeu você, vereador Tiaquinho, Rufa, eu disse, vou parar de falar dessa rótula aí, porque está ficando chato já, e não acontece. Passou 3 prefeitos, passou 5 mandatos, e nada de uma rótula ali na entrada da Planaltina, para ali salvaguardar a vida da população de Passo Fundo, do pessoal da São Cristóvão. Obrigado, vereador Dalalana, para vocês perceberem que fazem anos já essa reivindicação. Mas a gente não vai desistir. Vamos lutar até o fim, né, vereador Tchequinho, que também representa aquela região. Pois não, vereador? Gleison Consalter, meu grande líder do PSB. Gleison, na verdade, quero te parabenizar pelo teu grande expediente e parabenizar também pelo teu excelente trabalho que tu tem feito aí para a nossa comunidade. Nós somos da mesma região e você falaste ali no Quebra-Mola, né, que é em frente àquela loja da Agrícola Rosso, que o que mais me deixa triste é que aquele quebra-mola existiu ali. E depois fizeram uma reforma ali de asfalto e tiraram o quebra-mola. Aí nós chegamos a fazer manifestação lá, o vereador Rufa lembra? Eu, o vereador Rufa, o senhor, o padre Wilson, na época ainda, reivindicando que voltasse no mínimo aquele quebra-mola que evitaria muitos acidentes. Ali já teve acidentes fatais e a gente fica triste. O que eu quero dizer é o seguinte, agora com a nova inauguração do shopping novo que está para vir aí logo, eu acho que esse ano ainda inaugura, então a Secretaria de Segurança ali diz que vai ter uma grande arrumada em tudo aquele sentido ali, em tudo aquele acesso ali. Então vamos esperar para que eles deixem a nossa comunidade ali com muita segurança, através então dessa grande mudança do trânsito, através da inauguração do shopping. Gleison, lhe parabenizo novamente e dizer que se der para o senhor hoje, me conceder os 8 minutos de liderança do partido, será muito bem-vindo. Eu preciso dos minutinhos hoje. Se não der os 5, os 3. Tá bom? Obrigado pela parte, vereador Tchequinho. Realmente, faz um bom tempo, né, vereador Rufa, então vamos aguardar, não custa mais um tempinho, mas agora realmente nós vamos cobrar. Vamos cobrar até porque é uma rua, um acesso de muita movimentação. Já aconteceram vários acidentes e acidentes gravíssimos. Então, de fato, vamos ficar atentos e vamos cobrar do secretário para que alguma medida seja tomada. Como foi tomada, colegas vereadores, a utilização e o ligamento, vereador Alex, das sinaleiras, ainda referentes ao trânsito, da Rua Daltro Filho com a Minas Gerais. E também da Coronel Chicuta com a própria Minas Gerais, aonde estavam instaladas, mas porém não ligadas. Passou um bom tempo e ali a gente passa diariamente pelas aquelas ruas, vereador Eloy, a gente sabe, é um movimento intenso, precisava ir muito de uma sinalização através das sinaleiras e foi efetuada agora, vereador Valdo, está lá, então o trânsito acabou ficando mais acessível naquela região, até porque é um acesso secundário, é um desvio para quem não quer pegar a Avenida Presidente Vargas, para vir para o centro ou para ir para o bairro, é um acesso secundário e acabou ajudando e muito, minimizando o fluxo de veículos daquela região.
Eu quero ainda, nesses minutos que me restam, colegas vereadores, sempre também que venho até essa tribuna, no nosso grande expediente, além da educação, tem uma outra pasta que a gente defende e ajuda da melhor forma possível, no que diz respeito ao nosso esporte. A gente sabe que a Secretaria de Esporte, através do professor Giba, o que pode, vem auxiliando, principalmente nas questões relacionadas ao futebol. Mas, quando se fala em esporte, a gente tem que ampliar muito mais modalidades esportivas, vereador Alex Necker. E nesse sentido, a gente sabe que vários atletas locais da nossa cidade, principalmente no que diz respeito a atletas individuais ou em equipes, principalmente no que diz respeito a atletas de lutas, Muay Thai, enfim, que já visitaram aqui nossa casa, sempre pedindo apoio para os nobres colegas vereadores. A gente lembra muito bem disso, algumas dessas equipes já foram homenageadas. Mas a questão maior é a falta de incentivo, muitas vezes, no que diz respeito a essas modalidades. A gente acaba lembrando muito do futebol, do voleibol, e essas questões são deixadas de lado, vereador Rufa. E a gente sabe que muitos lutadores, principalmente no que diz respeito à questão de lutas, eles vão nos representar fora de Passo Fundo. E não vão a passeio, não vão simplesmente a passeio, vão lá para nos representar e representam muito bem, e além disso, acabam trazendo troféus para a nossa cidade, e muitas vezes eles têm que retirar do seu próprio bolso. Isso a gente acompanha diariamente, vereador Talalana, isso se torna inviável muitas vezes, a gente sabe, tem gastos, tem despesas, e como a gente pode, a gente ajuda, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. E eles nos representam, levam o nome da nossa cidade. Então, nesse sentido que a gente volta a citar, a pedir, dentro das necessidades, dentro das possibilidades, mas tem como sim, através da Secretaria de Esporte, nos auxiliar, principalmente nessas questões, um auxílio, porque de fato estão representando muito bem a nossa cidade. E outra questão que eu não posso também deixar de lado, e que vem crescendo e muito na nossa cidade, e não é de hoje, são as corridas de rua. E de uma maneira muito especial. Senhor presidente, por favor, me concede 5 minutos. Comunicação urgente, importante, líder PSB. Concedido o nome, vereador. Obrigado, presidente. Eu quero fazer essa referência de uma maneira muito especial, porque ontem teve uma etapa de corrida de rua, não foi organizada pela Secretaria de Esporte, pelo Executivo Municipal, não é uma corrida municipal, mas queremos fazer uma referência, porque a equipe da Câmara de Vereadores, o pessoal, os funcionários, montaram uma equipe e acabaram representando, e muito bem, ontem, pela parte da manhã, com um tempo feio, um pouco frio, né, Miquel? Você foi um dos corredores também que estavam participando. Queremos fazer essa referência porque cada um dentro do seu perfil, cada um desempenhando da maneira que coube, mas foram contemplados com a equipe de maior integrantes, não foi, Miquel? O Antônio também, a Carla, enfim. Não vou citar todos, porque de repente posso deixar alguém de fora, o Ivaldo, mas representaram e muito bem. Ganharam como a equipe de maior participantes, a Karina, e já estão sendo convidados também para participar de outras etapas, independente se for vinculado às etapas
de corridas de rua municipais ou particulares. Então, mais uma vez, ficam meus parabéns a cada um, cada uma, que de fato representaram a Câmara de Vereadores. Representaram a Câmara de Vereadores. Colegas vereadores, também destaco, que estiveram alguns presentes, alguns participaram. Então, enfim, tem que ser dito isso aqui, porque... Obrigado, Antônio. E está aqui o troféu, com a maior equipe, maior número de participantes. Muito obrigado, Antônio. Fica novamente o incentivo. A gente sabe que muitos dos nossos funcionários nos auxiliam diariamente aqui. E aqui mudando um pouco o assunto, mudando um pouco o foco, mas não totalmente. Nos auxiliam diariamente, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que a gente chegou aqui sem saber, de fato, o que aconteceria, o dia a dia da Câmara Municipal de Vereadores, e aos poucos, com a ajuda desse pessoal, que precisaria, sim, de uma valorização maior. Sempre estão diariamente, nunca, em momento algum, nos dizem não, estão sempre aptos, sempre prontos para nos auxiliar e nos deixar aptos para fazer a coisa certa. Estamos aqui sempre para fazer o bem, executar o bem e não fazer as coisas de maneira erradas. Então está aqui os troféus, mais uma vez um troféu bonito, parabéns, todos os funcionários representaram muito bem a Câmara de Vereadores. É esporte, lazer, entretenimento. A gente tem que observar e tem que fazer, sim, essa relevância para esse aspecto relacionado ao nosso esporte. E também, dentre as corridas de rua, para finalizar, eu quero destacar uma indicação nossa, que vem sendo realizada. Então, muitas vezes a gente coloca como indicação para o executivo não vai nem olhar, vereador Fernando, nem vai dar muita atenção, mas nem sempre, em algumas no que tem a condição de ser realizada, eles acabam colocando em prática. Como foi uma de nossa autoria, dentro da área do esporte, principalmente nas etapas municipais, que são as corridas de rua para as crianças, onde a gente vê etapas sendo realizadas de maneira particular, ou seja, o pai e a mãe que tem condições de pagar, não tem problema algum, mas quem não tem condições? Você vê muitas crianças que adoram brincar, adoram correr, não podem participar muitas vezes por causa da questão financeira. E com essa indicação do nosso gabinete, não está acontecendo em todas as etapas municipais, mas pelo menos na metade, a gente está vendo as corridas de rua, vereador Alex, com a participação das nossas crianças, sem custo algum, vereador Paulo Neto. A gente vê muitas vezes o esporte, a educação, para tirar do caminho da drogadição, do álcool, das más companhias. Então, tudo começa desde pequenininho. Então, só para esclarecer, esse seria o nosso grande expediente da tarde de hoje. Agradeço mais uma vez a atenção de todos os colegas e da comunidade que estão nos assistindo neste momento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gleison. Lhe cumprimento pelo grande expediente. Também se somemos aí a homenagem à equipe da Câmara que participou dessa rústica, a primeira rústica. Então, de parabéns pela participação, apesar da chuva. O pessoal esteve lá correndo e participando. Vamos entrar na comunicação de líderes. Bancada PCdoB. Vereador Alex Neckel. Quero agradecer a presença aí do CMP, que está aqui esperando a votação. Nós vamos ver se logo agilizamos. E do Simpasso também, através da Luz. Pessoal, então, obrigado pela presença de vocês aí. Quero também registrar a presença do Edgar aí, da escolinha do Borussia. Edgar vai estar organizando aí primeira Copa Brasil de Futebol em Passo Fundo, no dia 21 e 22 de abril. Também os seus amigos que estão aí de Itapejara,
o Valnei e o Semar, da Escolinha Serqui Funil de Itapejar. Obrigado pela presença de vocês todos. E está com a palavra o vereador Alex Necker. Obrigado, presidente Pedro Danelli. Parabenizar o vereador Gleison pelo seu grande expediente, tratou de temas importantes. Saudar os presentes já nominados por Vossa Excelência, aqui desejar que sejam bem-vindos. Nesse espaço eu vim para tratar de 2 temas, presidente. Agora há pouco, aqui no plenarinho, com a participação de alguns colegas da Câmara de Vereadores, nós recebemos a direção do Instituto Federal, aqui do campus de Sertão, e tratamos, vereador Patucci, vereador Patrick, tratamos do esforço, do somatório desta Casa Legislativa e do Executivo Municipal também, vereador Paulo Necker, na reivindicação deste importante instituto, para que nós possamos avançar na conquista de um curso superior na área da medicina veterinária, um curso superior de medicina veterinária numa instituição pública, que é o IFSUL, aqui Campos de Sertão. A apresentação feita pelos representantes do Instituto, o professor Heitor e o professor Odair, demonstrou o quanto esse Instituto Federal, o vereador Ronaldo, que também estava presente, contribui para a formação da nossa região, em especial o vereador Rufa na área da agricultura. É um instituto que tem mais de 60 anos, completa 61 anos nesse ano, e que já foi responsável pela formação de muita mão de obra na área da agricultura aqui na nossa cidade. Então merece o esforço desse Poder Legislativo para buscarmos mais essa conquista para a nossa região. Na área do ensino superior, na área agrícola, vereador Dalalana, é a única instituição de nível federal em toda a região norte do Rio Grande do Sul, porque só tem Pelotas e a URGS que proporcionam formação nessa área. Aqui seria a complementação de um conjunto de cursos que ele já oferece. Então nós nos somamos e apresentamos o esforço que essa Casa Legislativa vem fazendo para se somar a essa luta que é extremamente importante. E também, no dia de hoje, em São Paulo, logo mais às 18h30, a nossa pré-candidata a presidente da República, deputada Manuela Dávila, vai fazer o lançamento do Manifesto pela Liberdade. Liberdade para o Brasil, para os brasileiros e para o presidente Lula. E nós vamos estar acompanhando nas redes sociais, através da transmissão, direto da página da nossa deputada. Era essa a nossa comunicação no dia de hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Alex. Próxima comunicação de líderes, bancada do PTB. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Passo Fundo que nos assiste através do canal 16, saudar aqui todos os amigos que estão aqui, meu amigo da Luz, demais pessoas que estão aqui prestigiando essa sessão. Senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, de protocolei na casa hoje, porque a nossa vida, vereador Patucci, ela é feita de alegria, de tristezas, né? Eu hoje tive um dia, para mim é um dia triste, e também recebi uma visita que transformou o meu dia. No mesmo dia, uma tristeza e uma alegria. Eu quero aqui, protocolei nessa casa os votos de pesar aos familiares do senhor João Amantino Pimentel da Rocha, que ninguém sabe quem é, né? Ninguém conhece quem que é. A comunidade esportiva, vereador Ronaldo, de Passo Fundo, sabe quem é que era o padeiro. O padeiro do Independente, que hoje teve essa fusão, essa participação com Vila Nova, no grandioso Independente, o tempo que Passo Fundo tinha gaúcho, 14 rio-grandenses e Independente. E eu, que me criei juntando bola atrás daquela goleira lá no Independente, com 5 anos de idade, 4 anos de idade, eu fico lembrando.
muitas e muitas pessoas passaram pela mão do padeiro. Eu lembro daqueles famosos jogos que tinha dos taxistas, dos garçons, o jogo da madrugada, né? E que aconteceu. E o padeiro, de um jeito ou de outro, como todos nós, agradava uns, desagradava outros, mas foi muito importante na cidade de Passo Fundo, para o mundo desportista, para aquele berço de craque que era o Independente, lá na época do seu Alceu Laus, depois com uma fusão com o São Paulo da Shangri-La, o padeiro fez uma fusão com o Independente e veio a morar ali e ficou ali por muitos anos, fazendo da sua maneira um bem para o esporte de Passo Fundo. Padeiro que faleceu aos 77 anos, nosso amigo, conhecemos a vida inteira, e participamos, jogamos com ele, jogamos no Independente, no comando dele, e deixo aqui os votos de pesar pela perda dessa pessoa que muito fez pelo esporte amador de Passo Fundo. Também, senhor presidente, eu quero protocolar aqui uma indicação que sugere à Secretaria Municipal de Esporte o Campeonato Municipal da Primeira Divisão seja nominado esse ano o Campeonato Municipal da Primeira Divisão João Amantino da Rocha Pimentel, o padeiro. Porque quando a gente perde uma pessoa que passa a grande parte da vida dele lidando no esporte, levando o Grêmio Atlético Independente, não deixando o seu nome morrer, e agora junto com o trabalho que é feito no Vila Nova, com a parceria que fez com a Vila Nova, também continua lá, Vila Nova, Independente, levando os nossos meninos para o bom caminho, o caminho da... 5 minutos, líder. Concedido. Então, senhor presidente, essa é uma homenagem que a gente, se for possível, encaminha ao Executivo, à Secretaria de Esporte, vereador Rufa, que esse campeonato seja nominado, né, no nome de João Amantino da Rocha, o padeiro, né? Porque é uma homenagem que a gente quer fazer a ele, a seus familiares. Só para vocês terem uma ideia, chegou a ter um filho do padeiro que ele trabalhou junto comigo na Codepos, o Fio, ele foi 2 vezes o melhor jogador da Várzea de Passo Fundo, da primeira divisão, e eu dizia, Fio, já te convidaram para te trabalhar em tudo quanto é lugar, porque ele jogava muita bola, Beto. E ele dizia, não, Dalalana, eu quero ser gari, porque eu sendo gari, é a única maneira que eu consigo me preparar para domingo eu estar bem. E o tempo que ele foi gari, durante os 2 anos, ele foi 2 anos considerado o melhor jogador do campeonato da cidade. Porque ele já me ofereceram emprego para me jogar, não precisa fazer nada, mas o que ele queria era correr, né? Ao Zanco, também o goleiro do Passo Fundo Futsal, meu amigo, filho do padeiro, né? O Chico, que também trabalhou junto comigo. E essa família que deixou 11 filhos, uma carreta de neto espalhado por aí, mas muito fez pelo esporte de Passo Fundo. E quem faz pelo esporte, de uma maneira ou outra, faz pela vida, faz pela saúde e faz pela educação, principalmente da nossa juventude. Mas, senhor presidente, entre as tristezas e as alegrias, eu recebi hoje, Paulinho, uma visita de um homem que eu vi meu pai e toda a comunidade de Santa Gema, de Capinzal, do Boqueirão, falar dele a vida inteira e o quanto que Passo Fundo devia para essa pessoa. E eu recebi a visita do doutor Augusto Trai, né? Eu que passei minha vida inteira pescando lá no Rio Jacuí e nas terras dele, lá, Paulinho. E ele veio aqui me visitar e disse que de tudo que a gente faz na vida, como político é criticado, né? E ele me lembrou dessa frase. E ele é um PTB nato, um homem que sempre foi do PTB, foi, eu acho que o nosso primeiro deputado federal, foi o cara que abriu as portas de Passo Fundo para o Rio Grande, e ele veio para agradecer um serviço, eu quero agradecer, Dalalana, um serviço que tu pediu para fazer. Eu digo, mas doutor Augusto, o senhor sai de casa para fazer isso, ele bateu lá na minha oficina, não me achou. Daí ele veio, parece, bateu aqui na Câmara. Eu já tinha ligado lá para o escritório dele, porque eu sou amigo do Zancan, sou amigo do Telmo, dos funcionários dele lá, e tive a honra de receber essa visita dele. E ele olhando um quadro ali, vereador Paulinho, olha o potencial que tinha esse homem.
quando ele foi vereador em Passo Fundo, no ano que eu nasci, a primeira vez, em 1958. Ele foi vereador e fez pelo PTB o mesmo número de votos que eu fiz quando concorri a primeira vez, vereador Rufa. Então, olha, quando Passo Fundo tinha 20 mil habitantes, o homem fez 10% dos votos da cidade como candidato a vereador. Então, quem é que era esse cara? Eu vi ele contando as histórias, que ele posava na casa do meu pai, porque o Rio Jacuí enchia, ele não conseguia chegar lá na fazenda dele, tinha que posar lá quando chovia. E fiquei ali 1 hora de gratidão que eu vi a minha família, que eu vi toda a comunidade que tem história no Boqueirão, falando a vida inteira desse homem. E hoje, eu que não falava com ele, acho que há mais de 40 anos, vim receber a visita dele, porque ele veio agradecer. O secretário tão criticado, queria agradecer o secretário, porque veio me agradecer. Eu digo, não, tem que agradecer o secretário, que é ele que fez o serviço. E daí ele queria agradecer o nosso secretário Tonico, porque disse que o serviço foi muito bem feito, não está terminado ainda estão fazendo, mas que é para o bem-estar de toda a comunidade de Santa Gema que está acontecendo isso. Então, esses agradecimentos que fazem a gente não desistir. Quando tu vê uma pessoa de uma categoria, como dizia o nosso amigo Jovino Rezende, né? De altos gabaritos, ele usava sempre essa palavra, né, Paulinho? Altos gabaritos, vem visitar e com a humildade de sempre, de ser uma das pessoas mais importantes da história da cidade, vem visitar a gente para agradecer. Próxima bancada inscrita, bancada do PP. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste do canal 16. Quero agradecer a presença da Luz, do Simpasso, o Jairo, que estão aí presentes da Simpasso. Mas é o que me traz dessa tribuna, até não ia falar hoje, mas como eu vi na imprensa hoje sobre os uniformes, eu tive que vir aqui falar de novo. Eu até fiz um respaldo aqui que está faltando as peças, estão começando a entregar hoje os uniformes e já está faltando peça, já estão dando um pé de anão. Tu que tanto bateu nessas uniformes, só vou dizer uma coisa, com as 9 peças, o ano passado foi gastado 1.800. E agora com 5 peças já está em 2 milhões, que está aqui na imprensa. Então eu fiquei assim bem preocupado, como é que pode Eu vou esperar até o dia 30/5, que é o finalmente dos uniformes. Se não for assim, que não cumprir a lei, eu vou no Ministério Público, porque isso que é lei, né, Rolandinho? Tu também fez a lei. O prefeito se elegeu em 2014, prometendo uniforme nas escolas, falar para todo mundo que ia nas escolas dar uniforme. Eu nunca fui contra os uniformes. Teve gente que foi contra, mas eu nunca fui, e quando fui para votar, votei favorável. Mas agora, dando perna de anão, eu não vou vir aqui aceitar a perna de anão, porque com mentira, chega de estar mentindo, o povo já está cansado de tanta mentira, de tanto falcatragem que estão fazendo. Mas eu concedo uma parte. Quero ficar torcendo, vereador Rufa, que isso tudo seja resolvido, né, da melhor maneira possível, porque todo mundo sabe que era um sonho meu, né, passou muitos prefeitos, e eu, ano a ano, sempre fazendo essa indicação, e de ver as crianças uniformizadas, principalmente porque a gente sabe, conversando com os professores, com os educadores, com os guardas das escolas, que depois que foi implantado o uniforme escolar, vereador Ronaldo, acabou-se aquela folia de gente que a gente não sabia quem é que era, que estava dentro das escolas, e a gente sabia onde se propagou a grande influência de droga nas escolas. Depois que começou os uniformes escolares, eles perderam o jeito de poder entrar nas escolas para tentar levar nossas crianças para esse caminho maléfico. Obrigado. Obrigado, vereador. Porque se é lei, que é a lei até do prefeito, fez em 2014, fez a indicação e o Ronaldinho fez a lei. Então, tem que se cumprir a lei, Ronaldo. Eu vou bater nessa tecla, porque não é possível as pessoas ganharem só meio uniforme. 5 peças, se era 9, tem que dar as 9. Eu concedo a parte. Vereador Rufa, é importante o senhor fazer esse registro, e a gente tem que ficar em cima mesmo, né, porque precisamos fortalecer a questão do uniforme escolar. Pelo 4º ano, hoje estive pela manhã lá na escola Frederico Ferri, no bairro Maggi de César, onde começou a distribuição desse ano de 2018. Então, a gente viu a felicidade das crianças e dos pais que estavam recebendo o uniforme, então nós temos que garantir que essa política pública continue a todo vapor.
Obrigado, vereador. Então, eu só peço assim que você tem que cumprir a lei, tem que ser cumprida a lei. Eu vou esperar até, porque a lei vai até o dia 30/5. Então, eu vou ficar de olho. 30/5, se eu ver que falta a peça, que está faltando as peças realmente, que estão falando que vai faltar as peças, eu vou no Ministério Público, onde tem que ir, vou ter que ir, porque não é vir prometer as coisas aqui e não cumprir, tem que pegar e cumprir. Sempre foi feito do uniforme cumprir, vamos cumprir a lei. O senhor fez a lei, tem que ser cumprido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rufa. Próxima bancada inscrita, bancada do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, telespectador do canal 16, eu já pedi que trocasse esse microfone aqui, senhor presidente, acho que ele está caindo, está quebrado. Comunidade que nos prestigia, telespectadores do canal 16, eu subo essa tribuna, senhor presidente, pediria que o Miqueias pudesse colocar uma fotografia que representa a conclusão do estacionamento do aeroporto Lauro Cortes, essa obra que foi tão criticada, aliás, o pedido dela foi tão desejado, o estágio anterior foi tão criticado pelos usuários do aeroporto Lauro Cortes e finaliza então com essa construção desse novo espaço que vai, sem sombra de dúvida, acomodar não apenas os usuários que usam, né, das nossas linhas aqui do aeroporto Lauro Cortes, mas também toda a comunidade que porventura precise, né, muitas vezes buscar alguma pessoa conhecida, algum parente, ou fazer o transporte lá para o aeroporto Lauro Cortes. Dizer que essa primeira obra faz parte, vereador Paulo, que chega agora ao plenário, faz parte daquilo que a casa sempre pediu, que as melhorias elas pudessem ser constantes, que o aeroporto ele pudesse ser diferente daquilo que nós temos em relação à sua estrutura, que nós consigamos então melhorar cada vez mais, não só essa parte de infraestrutura, mas também de segurança, e que a partir disso então novos voos pudessem ser estabelecidos, diferentemente dos 3 ou 4 voos que nós temos diário. Claro que estamos numa outra luta, essa casa tem se empenhado, estivemos em Porto Alegre a semana passada, o vereador Paulo e eu, para cobrar do governo do Estado justificativas, né, do retardamento da demora em relação ao processo de licitação. Essa informação da conclusão da obra também consta do site oficial do governo do Estado, que já determina, que já prevê, né, que tão logo será possibilitado o edital para recuperação, reforma e ampliação do aeroporto Lauro Cortes. Eu acho que as notícias boas nós temos que trazer à comunidade, porque... 5 minutos do PDT. As notícias boas nós temos que trazer à comunidade, porque, de fato, muitas vezes nós subimos à tribuna para criticar, para cobrar, mas também temos que reconhecer quando o governo do Estado faz alguma ação, faz alguma construção que, de certa forma, visa atender esse pedido regional, que é a recuperação do aeroporto Lauro Cortes. Claro que a obra maior da licitação do terminal e também da pista, equipamento de segurança, nós estaremos acompanhando junto ao governo do Estado para que tão logo, então, essa licitação possa ser colocada à rua e nós, né, no tempo necessário, possamos conhecer a empresa que vai ser a responsável pela construção. Mas, falando de notícia boa, eu quero aqui também fazer um alerta em relação ao estágio atual dos presídios do Estado do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo que a gente reconhece as ações, nós também temos que cobrar e alegar muitas vezes, vereador Alex, a ineficiência por parte da Secretaria Estadual de Segurança Pública em relação à retomada, à recuperação dos presídios no Estado do Rio Grande do Sul. Apenas para conhecimento dos senhores telespectadores que estão em casa nos assistindo, eu quero aqui passar algumas informações, com algumas datas. Dia 17 de janeiro, incêndio no presídio de Espumoso. 27 de fevereiro, rebelião no presídio de Palmeira das Missões. Dia 15 de março, fuga no presídio Erechim. Dia 16 de março,
o novo diretor do presídio de Bento Gonçalves assume a gestão com apenas 4 agentes por plantão para cuidar de mais de 300 apenados. Dia 17 de março, 1 morto e 3 feridos no presídio de Alegrete. Dia 19 de março, rebelião e incêndio em Dom Pedrito. Dia 19 de março, tentativa de fuga no presídio de Passo Fundo. Dia 20 de março, fuga no presídio de Rio Pardo. Dia 21 de março, fuga no presídio de Guaporé. Dia 22 de março, incêndio no presídio de Osório. Dia 22 de março, armas são apreendidas no presídio de Alegrete. Dia 22 de março, 107 presos são liberados em Osório. Dia 4 de abril, fuga no presídio de São Borja. Dia 5 de abril, incêndio no semiaberto de Rio Grande. E dia 8 de abril, incêndio no presídio de Sarandi. Essas notícias, que todas elas estão vinculadas na imprensa regional e na imprensa estadual, elas vão justamente a denunciar, chamar a atenção do governo do Estado, chamar a atenção da segurança pública, de que a ineficiência dos serviços de presídios e do atendimento da SUSEP, ela precisa melhorar e precisa ser muito mais compreendida, né, como uma política pública importante para a segurança do Estado. Nós recebemos, na última semana, diversas viaturas para o município de Passo Fundo, com anúncio de novos policiais, mas a segurança pública não é apenas esse vetor. Há 10 anos, Passo Fundo luta pela construção do seu presídio regional. Nós tivemos fugas, como eu mesmo já li aqui, ainda no mês, tentativa de fugas no mês de março. O presídio de Carazinho, que é uma novela, quando muitas vezes os apenados fogem e vêm cometer barbaridades aqui em Passo Fundo. Na última sexta-feira, 2 meliantes foram mortos na BR-285. Eu passava por aquela estrada no momento da abordagem policial. E esse alerta nós temos que ter, porque mais uma campanha eleitoral está chegando no mês de outubro, mais propostas serão feitas por todos os candidatos ao governo do Estado, por todos aqueles que pretendem assumir uma vaga de deputado, mas a ação que tem que ser feita, a retomada da confiança dos gaúchos pela importância e melhoria da segurança, isso passa a desejar, e infelizmente o governo do Estado, em especial o governo de Sartori, esqueceu a recuperação da SUSEP, esqueceu de investir em presídios, esqueceu de recuperar um setor que é tão importante para a sociedade, porque o mesmo bandido que hoje está lá no presídio, amanhã ele volta à sociedade quando acontece uma fuga ou quando não é ressocializado e está aqui cometendo novos delitos, cometendo novas infrações e nós, mais uma vez, pagamos o pato. Então, quero chamar esse alerta e dizer que trabalhamos isso o ano passado na Frente Parlamentar da Segurança Pública e muito pouco foi feito por parte do governo do Estado. Os vereadores Paulo e o vereador Eloy, que eu sei que são do partido do governador, eu quero aqui fazer um apelo aos colegas que possam, mais uma vez, levar essa palavra da recuperação do nosso presídio regional de Passo Fundo, que não é um presídio de Passo Fundo, e que nós possamos, então, quem sabe, ler essas notícias, né, do modo diferente, interpretar essas notícias do modo diferente, que o Estado do Rio Grande do Sul faz, sim, muito pela segurança, faz, sim, muito pela recuperação dos seus apenados. Obrigado, senhor presidente. Partido Solidariedade, vereador Ronaldo Rosa. Vossa Excelência dispõe. Demais declinaram. Boa tarde, senhor presidente, vereador Pedro Danelli, boa tarde, os colegas vereadores, público presente aqui no plenário, quem nos assiste através da TV Câmara. O assunto que eu quero tratar nesse momento aqui na tribuna, presidente, é referente a um ofício que eu já encaminhei na sexta-feira ainda à mesa diretora, pedindo para que a gente possa convidar, né, já que a gente não tem o poder de convocar, mas convidar a direção local dos Correios, da empresa de Correios aqui da nossa cidade, para vir a uma reunião com os vereadores, todos que desejarem participar, porque estamos recebendo aí
muitas reclamações por parte da comunidade. Vereador Valdo, nós, como vereadores, não temos autonomia sobre os Correios, mas, como representante da comunidade, somos procurados e as pessoas, conhecidos, amigos, vêm nos dizer, não vão fazer nada lá, chegando as correspondências, tudo atrasado em Passo Fundo, principalmente aquelas que o pessoal tem que pagar contas, estão chegando atrasadas, as pessoas estão tendo prejuízo com o pagamento de juros, de multa, e isso sai do bolso do contribuinte, não sai do bolso da empresa que está deixando de prestar o seu serviço, como sempre prestou. Infelizmente, reflexo muito do que está acontecendo no nosso país e toda essa corrupção que acabou também atingindo os Correios, e os Correios também não é mais aquela empresa que foi em outrora, onde era uma das empresas de maior credibilidade do nosso país. Então, estou pedindo, inclusive já fiz um contato informal com a direção dos Correios aqui em Passo Fundo, a direção já se colocou à disposição de vir à Câmara de Vereadores, prestar esclarecimentos aos senhores vereadores, o que está acontecendo, do porquê de tanto atraso na entrega das correspondências em todos os bairros da cidade de Passo Fundo e nos falar também se há alguma previsão de melhoria nesse sentido. E aí também, um próximo passo, estou protocolando hoje na casa uma moção de apoio para que a direção nacional da empresa brasileira de Correios e Telégrafos restabeleça a capacidade operacional visando a melhoria no atendimento à comunidade de Passo Fundo. A gente sabe que uma das causas do atraso das correspondências é pela falta de pessoal, vem reduzindo o número de servidores, de trabalhadores nos Correios, e, além disso, segundo a própria direção nos informou, o número de atestados médicos por parte dos trabalhadores é muito grande. E, claro, que os trabalhadores também estão desanimados por toda essa política que vem sendo implantada aí para desmontar, um desmonte, realmente, que estão tentando fazer com os Correios. E também tem a questão que a entrega, boa parte dela é terceirizada, a entrega que vem de São Paulo, ela é terceirizada e também o atraso está lá em São Paulo, mas muitas vezes não é culpa aqui do trabalho aqui em Passo Fundo, porque já chega atrasada a correspondência aqui e, consequentemente, ela é entregue atrasada. Então, estamos fazendo essas duas ações. Quero aqui registrar que fomos provocados pelo comunicador, nosso amigo Ivandro Dávila, que é comunicador da Rádio Diário FM, que colocou lá no Facebook e cobrou os vereadores se a Câmara não ia tomar alguma posição, se não ia tomar alguma medida nesse sentido. Então, quero dizer ao Ivandro e todos os nossos passofundenses que estão sofrendo com esse atraso, que estamos sim tomando providência, que depender politicamente da Câmara, nós iremos fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima bancada, bancada PSB. Vereador Renato Checker. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, os colegas vereadores, comunidade que está aqui presente, assistindo a tarde de hoje, nosso amigo Kiko, que está sempre prestigiando a nossa sessão aqui, para depois levar algumas notícias e colocar em seu jornal, Kiko? E falando em jornal e falando em imprensa na nossa cidade, eu tenho aqui alguma reclamação. Fiquei muito sentido mesmo. A homenagem aqui não foi desse vereador, foi do colega, mas quando é nessa casa aqui, é de todos nós, a homenagem. E quarta-feira da semana passada, o colega vereador aí, o Dalalana, fez a homenagem à nossa bocha de Passo Fundo. Fez uma homenagem à nossa querida bocha de Passo Fundo. A nossa querida bocha que já trouxe 3 mundiais aqui para a nossa cidade. Você sabe o que é? Pessoas bochó para a nossa cidade. Trazer 3 mundial para a nossa cidade. Então, o Facebook da Rádio Uirapuru postou a foto da homenagem e um título debochando, criticando, só no sentido de denegrir. Então, eu queria que você, focasse ali. Olha, colocou a foto da homenagem e um título totalmente que não tem nada a ver com a homenagem. 100 projetos em pauta, sessão da Câmara de Vereadores de Passo Fundo é tranquila. Não fala nunca na homenagem. Então, essa pessoa que é responsável pela postagem no Facebook da Rádio Uirapuru, Patucci, ou ela não sabe o que está fazendo, ou ela não conhece nada da história da nossa bocha de Passo Fundo.
ela não sabe, como eu digo, 3 mundiais, veio 21 seleções no último mundial, em 2008. Antes teve mundial feminino, isso deu uma repercussão muito grande naquele momento. A rede de hotéis da nossa cidade ficou muito feliz com os mundiais que foram trazidos. Agora, a homenagem que o vereador Dalalana fez das pessoas que organizaram, que são as mesmas de sempre, é o Chico, me dá os 3 minutos, por favor, de vereador. É o Chico, o Tuti, essas celebridades da bocha, o Joia, o presidente do Batuto, Carlinhos, todos eles querendo fortalecer a nossa bocha na nossa cidade. Então, quando tem homenagem aqui da bocha, como tem do futebol, como tem de todos os esportes, eu acho que a bocha não precisa desses tipos de descaso. Para essa pessoa que fez essa postagem no Facebook da Urapuru, tem que se informar bem mais sobre a bocha. A nossa bocha, nós temos mais de 5.000 bochófilos na nossa cidade. Então essa pessoa não sabe. O que eu quero dizer aqui, vereador Dalalana, que eu quero, pelo Facebook da Rádio Urapuru, uma retratação desse descaso, que numa só postagem, eles conseguiram tentar difamar a nossa bocha e essa Câmara de Vereadores aqui, numa só postagem. Uma Câmara que mostra trabalho, uma Câmara enxuta, uma Câmara que não tem exagero em nada aqui. Com este vereador aqui, eles erram o pulo. Pode ser jornal, pode ser rádio, pode ter 90% de ouvintes, pode ter 10%, não me interessa o poder. Pode ser o Papa, pode ser o Lula, pode ser o sem vergonha do Temer. Quando tiver injustiça de tentar denigrir a imagem aqui de qualquer coisa, eu vou me doer e vou me queimar. Porque eles não podem, vereador Rufa, denigrir a nossa bocha do jeito que eles estão querendo denigrir ali. Colocar um texto que não tem nada a ver e embaixo coloca a homenagem da nossa bocha. O que tem que ver uma coisa com outra? Então fiquei muito sentido mesmo e quero uma retratação aqui do Facebook da Rádio Urapuru. Tenho muito orgulho das nossas rádios na nossa cidade. Elogio muitos radialistas, tanto da Rádio Planalto como da Rádio Urapuru. Mas não aceito esses tipos de situação. Isso aí é um afronto. É um afronto para essa casa e é um afronto para a modalidade da bocha, que é um exemplo. A homenagem que o vereador homenageou aqui os que organizaram o último Losada, em homenagem do delegado Losada, que foi um cidadão exemplar, um grande apaixonante pela nossa bocha, e que fez muito lá no passado e infelizmente faleceu, e nós estamos aí na 20ª homenagem desse cidadão, então não pode ir por água abaixo não. Nós temos mais de 5.000 bochófilos na cidade e eu exijo respeito como todas as outras homenagens que tem nessa casa aqui. Futebol, basquete, vôlei, e a bocha não deixa de desejar em nada. Obrigado, senhor presidente. Pois não, nobre vereador, pelo seu pronunciamento, acredito que pode ter um mau entendimento, porque temos aí o Kiko aí, que é da imprensa, enfim, a nossa imprensa Passo Fundo tem também feito coisas boas, mas às vezes tento mal entendido ali, né, Ronaldinho, tu que trabalhou, não foi que acredito eu que não seja com intenção, Kiko, porque nós, eu principalmente, eu acho que os vereadores aqui, tem uma admiração muito grande pela imprensa Passo Fundo, e temos um bom relacionamento com o vereador Tiaquinho, mas ele entendo pela defesa e com certeza merece muito respeito aí os nossos jogadores de bocha de Passo Fundo e, enfim, eu acho que, como disse, ele tendo um mal entendido ali, causou esse pequeno estrago aí, podemos dizer assim, na comunidade que jogam bocha aí, mas vamos tocar a vida para frente aí, vamos acreditar na nossa imprensa é importante para nós, para a cidade, para divulgar o que é bom, o que não é também, mas vamos acreditar que sempre é usada a boa fé e não a má fé.
Próximo vereador, bancada do MDB. Vereador Paulo Neco, põe 3 minutos. Após mais duas comunicações de líderes, nós vamos entrar na pauta e vamos ler a pauta e vamos fazer com que a sessão e a gente suspenda por alguns minutos para que nós possamos votar os 2 projetos de reajuste do Executivo Municipal aos funcionários do município e daqui da Câmara também. Colegas vereadores, então, vai ter ordem do dia hoje. Obrigado. Vereador Paulo Neco. Meu caro presidente Danelli, colegas vereadores, Kiko, seja bem-vindo. Edson Nunes, nosso eterno vereador, da Luz, Simpasso, seja bem-vindo. Paulo também. Famílias que nos acompanham pelo canal 16. Como é que é, vereador Eloy? O vereador Patucci primeiro dá uma caixa de bombom e depois dá pimenta para o governo. É mais ou menos isso aí, né? Mas a gente entende. Patucci é uma pessoa muito bem intencionada, né? E tem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. O vereador Patucci tocou na questão dos presídios, né? Elencou várias situações que aconteceram nos últimos 10 anos. Umas situações iguais ou piores aconteceram há muitos anos atrás também, né? Nos últimos 3 meses, me corrige. Uma situação iguais a esta ou piores aconteceram centenas de vezes há muitos anos atrás. Agora, quando eles mesmos, os detentos, põem fogo nos colchões, põem fogo nas suas celas, qual é a culpa de qualquer governante tem numa situação dessa, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. O vereador Patucci falou bem do governo com relação ao aeroporto. Eu gostaria de mostrar para a comunidade, por favor, né? E nós tivemos realmente, semana passada, em Porto Alegre, né, fazendo uma visita na Procuradoria-Geral do município, do Estado, né, vereador Patucci. E fomos muito bem recebidos pelo procurador, doutor Eugênio, né? Isso é o nome dele, Eugênio, né? Isso, né? E nós saímos de lá contentes. Contentes porque foi uma determinação do governo estadual, do governador Sartori, para que o projeto, em qualquer departamento que chegue, os técnicos são obrigados a se debruçar em cima para despacharem Edson Nunes o mais breve possível, para que a tão esperada obra, essa que estamos mostrando aqui na televisão, seja liberada a licitação o mais breve possível, para que essa obra venha acontecer em definitivo para o município de Passo Fundo. O aeroporto de Passo Fundo, depois de concluído, Tozon, vai ser o aeroporto mais principal do interior do estado, o mais moderno do interior do estado, superando, inclusive, o aeroporto de Chapecó. Os 3 minutos de vereador, Pedro Danelli. Concedido, nome do vereador. Obrigado, meu presidente. Superando o aeroporto de Chapecó. A importância, várias vezes nós falamos aqui, dessa obra. Mas sempre é bom lembrar à comunidade que esta obra vai abranger, vai ajudar, cerca de 1 milhão de pessoas. Dezenas e dezenas de municípios que fazem o entorno da cidade de Passo Fundo. Então, vereador Fernando, é uma obra indispensável. Assim como há 50 anos atrás, a UPF veio para mudar Passo Fundo, a obra do aeroporto, Rufa, também vai vir para mudar Passo Fundo. Tamanha a importância, Edson, que Passo Fundo merece, a região merece, e nós não vamos cansar, né, Patucci? Essa casa não vai cansar. Enquanto nós não vermos aqui em Passo Fundo o governador vindo assinar a licitação pública para que aconteça essa obra.
voltando à questão da segurança, como o governador... Pois não, Patucci. Eu sei da vossa interferência, da vossa ação junto ao governo do Estado e do respeito que o governo do Estado tem pela sua trajetória política, vereador. Que nós possamos botar também na pauta de assuntos de Passo Fundo, assim como estamos superando a questão do aeroporto, o presídio regional. Eu acho que Vossa Excelência é uma peça importante, vereador Paulo. Vereador, eu uma sugestão. Pois não. Nós estamos criando aqui na casa a Frente Parlamentar pela Segurança Pública, é isso? Isso mesmo. Tá. Por que nós vereadores que vamos fazer parte, ou os vereadores que farão parte dessa comissão, não tomem como exemplo o que essa casa fez com relação ao aeroporto? O ano passado, porque nós não podemos perder essa verba, né? Aqui está disponível ainda. Está disponível. O ano passado nós fizemos um movimento com deputados, com a sociedade civil, junto ao governo do Estado, fomos recebidos pelo secretário Schirmer, com alguns indicativos de que andaria o processo de licitação da obra, que seria uma cadeia feminina, né, na área do atual presídio. Mas, por enquanto, não andou. O projeto está parado na Secretaria Estadual de Segurança Pública. Eu e o vereador Eroli se comprometemos a marcar uma nova reunião, né, e convidamos os colegas para que nós possamos ir até o secretário César Schirmer para movimentarmos, porque havia um entrave, e o entrave vinha de Carazinho. Certo? Vamos superar esse entrave. Vamos superar esse entrave. Obrigado, meu caro Pedro Anélio. Penúltima bancada, bancada do PSDB. Senhor presidente, questão de ordem. Como foi bem lembrado pelo vereador Paulo, essa casa já aprovou a Frente Parlamentar da Segurança Pública e que nós possamos, então, reunir as bancadas o quanto antes para definir os nomes dos membros titulares e suplentes e para que a gente consiga, então, a partir disso, né, começar os trabalhos e também a Frente Parlamentar do aeroporto. Eu sei que deve estar pendente de publicação as legislações aprovadas, mas que as lideranças, né, das bancadas possam já, de certa forma, sugerir os nomes à mesa diretora. Pois não, nobre vereador, eu solicito, reforço seu pedido para que os líderes de bancada indiquem então, os vereadores que queiram participar das comissões que foram solicitadas pelo vereador Patucci. Vereador Rigon, você dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste aqui presente na sessão de hoje, as pessoas que nos assistem através do canal 16 da NET. Quero cumprimentar meu amigo Kiko Foreste, né? O ex-vereador Edson Nunes, nosso colega de partido, nosso amigo pessoal. Quero inicialmente parabenizar o vereador Gleison, seu grande expediente, e dizer que as demandas da São Cristóvão, as demandas principalmente da questão do trânsito também têm nos preocupado. Tivemos reuniões já com o secretário João Darcy, tivemos também várias indicações feitas, nos preocupa. A gente que ocupa a Presidente Vargas todo dia, a partir das 7 horas da manhã já começa o problema. Questão muito os retornos, né? Toda a quadra tem retorno e isso tranca o trânsito. Infelizmente, independente da obra do shopping, tem certas ações que podem ser feitas agora que vão resolver o problema. Então, não podemos só esperar pelo shopping, porque se não só o shopping, não vai resolver o problema da São Cristóvão. Então, assim, eu acho que tem algumas ações que elas são imprescindíveis e que elas têm que ser tomadas imediatamente. O trânsito está um caos às 7 da manhã. Imagine na hora de pico, às 12 horas ou às 18 horas. Senhor presidente, queremos também, no dia de hoje, falar sobre a ABS Bills, que na data de ontem completou 13 anos. Miquel, tem umas fotos que a gente gostaria de colocar aí. A ABS Bills foi fundada em 15 de abril de 2005 com a finalidade de produzir biodiesel, instalada em uma moderna planta localizada estrategicamente em Passo Fundo, perto da produção de soja e canola, suas principais fontes de matéria-prima. Eu acho que a canola foi abandonada, né? Hoje nós estamos trabalhando somente com soja. Inicialmente, sua capacidade instalada era de 160 milhões de litros de biodiesel por ano. Já atualmente alcança 216 milhões de litros de biodiesel por ano. Essa casa teve participação. No ano passado, aprovamos a
possibilidade da empresa alienar a área para poder ampliar as suas condições. Com a finalidade de produzir uma energia renovável e limpa, nascia então há 13 anos a BS Bios, uma empresa que em sua fundação poucos acreditavam. Eu tive o privilégio... Senhor presidente, me concede os 5 minutos de urgente e importante de líder? Pois não, vereador, concedido os seus 5 minutos. Eu tive o privilégio de uma tarde fria de inverno estar lá no lançamento da pedra fundamental, com a presença do presidente Lula, da ministra Dilma, que era a época, governador Germano Rigoto. Então, quem diria que depois de 13 anos estaríamos aqui falando dessa potência que é a empresa BS Bios. O presidente Erasmo Carlos Batistella é considerado pelo 5º ano consecutivo uma das 100 pessoas mais influentes do agronegócio. Preside a Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil e vice-presidente de promoção de eventos da Associação Brasileira dos Produtores de Canola e membro da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas. Em 2011, a BS Bios e a Petrobras Combustíveis firmaram parceria com a participação paritária, para a produção de biodiesel, também no município de Passo Fundo. Em 2013, a BS Bios tornou-se a primeira empresa do Brasil a exportar comercialmente biodiesel. A primeira carga de 22 toneladas teve destino à Europa. Em 2016, firmou contrato de venda das 14 unidades de armazenagem de grãos para a Cotrijal. A negociação prevê um acordo de cooperação pelo qual a Cotrijal fará o fornecimento de matéria-prima soja, para a BS Bios. Além de impulsionar a economia local, a companhia, que está instalada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, possui em Marialva, no Paraná, possui outra unidade em Marialva, Paraná. Gera desenvolvimento regional ao agregar valor ao grão, que são industrializados pela empresa, e ao fortalecer a agricultura familiar. Mais de 40% da matéria-prima, a soja e gordura animal, utilizada pela empresa, são oriundas de cerca de 15 mil pequenos produtores. No último ano, a companhia realizou importantes ampliações de suas 2 unidades, alcançando uma capacidade de produção de 576 milhões de litros de biodiesel. A BS Bios se prepara para atender o mercado de biodiesel. A partir de dia 1º de março de 2018, passou para 10% do biodiesel, do adicionamento de biodiesel ao diesel. Eu acho que é super importante sempre nós, como vereadores, destacarmos essas empresas que geram emprego, que acreditam em Passo Fundo. Nós destacarmos empreendedores como Erasmo Carlos Batistella, que acreditou em Passo Fundo, poderia muito bem ter levado essa empresa para outras cidades, como outros empresários assim o fizeram. E é só assim que nós sairemos da crise. E a Câmara de Vereadores, este vereador, é parceiro desse crescimento, porque apostou na BS Bios. Quando ela pediu o apoio dessa Câmara, a Câmara esteve ao seu lado. Mostra que somos favoráveis ao crescimento, somos favoráveis aos empreendedores, somos favoráveis a Passo Fundo. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela atenção. Pois não, vereador. Última bancada escrita, a bancada do DEM. O vereador Rafael Colucci. Boa tarde, presidente, aos colegas da mesa, aos colegas vereadores, também aqueles que nos assistem aqui na tribuna e também através do canal 16. Dizer para comunicado a respeito das decisões e reuniões que nós tivemos na última semana.
Tivemos agora, quinta-feira, uma visita ao gabinete do prefeito, juntamente com a deputada Regina Becker, é a deputada que representa a causa animal no Estado. Ela veio, assim como teve na eleição também, comparecer aqui na nossa prestação de contas das coisas que realizamos durante esse período aqui na casa, 1 ano e 4 meses, mostrando os projetos, as indicações, as discussões, as sugestões, tudo que a gente já conseguiu transformar em lei, o que ainda está pendente. E com certeza eu não vou ter tempo suficiente para falar de todos esses tópicos, mas a reunião foi muito boa, foi proveitosa. O vereador Patucci também apareceu, teve presente. Padre Will esteve representando o governo. Wilson. E importante quando traz assistência social juntamente com a pauta, porque não deixa de ser atendimentos conjuntos, porque a gente sempre diz que onde tem um caso de maus tratos, sempre tem um problema maior atrás, ou um pai, uma mãe com problema com alcoolismo, drogas, problemas psicológicos. Então, nada mais justo também do que a Secretaria de Assistência Social está presente. Presidente, eu já solicito meus 3 minutos de comunicação do vereador. Concedido, nobre vereador. E saímos com a determinação dessa reunião. O mais importante é que as protetoras vieram em grande número aí para aproximadamente 70 pessoas, e levaram os abaixo-assinados para que a gente consiga reunir um grande número de assinatura para questão da implementação do Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal, onde a gente não vai retirar dinheiro daquela tão famosa frase: deixa o dinheiro para as criancinhas, deixa o dinheiro para os idosos, deixa o dinheiro para a segurança pública. E aí a gente quer criar esse fundo para realmente deixar o dinheiro para essas outras coisas que também são muito importantes na nossa cidade, e que cuidar dos animais não exclui cuidar das pessoas. Vereador Patucci. Vereador Rafael, rapidamente eu quero só fazer um reconhecimento à casa, dizer que estive participando da reunião que Vossa Excelência promoveu, a seu convite, e dizer que eu fiquei impressionado com a habilidade com que o vereador Rafael tem para tratar esse assunto, para compreender a importância da causa animal, para lidar com as diversas necessidades que todas aquelas entidades estavam lá. Vossa Excelência conseguiu trazer na sua reunião uma deputada estadual, a deputada Regina Becker, o ex-prefeito de Porto Alegre, o ex-prefeito Fortunati. Isso compreende o seu respeito, né, que o senhor dá à causa, e também como a causa enxerga o vereador Colucci como representante. Eu acho que a sua fala ela foi fundamental para marcar de vez o seu mandato, para marcar de vez essa política pública e dizer para a sociedade lá fora que o representante da causa animal tem nome e sobrenome: Rafael Luiz Colucci. Parabéns pela atuação, e eu consegui compreender o respeito que Vossa Excelência tem das protetoras e das entidades. Obrigado, vereador Márcio. A gente fica feliz porque é um trabalho sério e é um trabalho difícil ao mesmo tempo. É muito difícil a gente coordenar as pessoas que, às vezes, elas têm uma outra forma de agir, né, vereador Meirelles? E nós temos que conseguir conciliar toda essa situação. Mas fica o agradecimento ao colega e a todos os colegas aqui, porque eu aqui dentro dessa casa eu só tenho o meu voto, e tudo que eu vou conseguir aqui foi com a ajuda de vocês. Então, eu só tenho agradecimentos mesmo, e agradecer por vocês terem ajudado, terem sensível a essa causa, nos ajudado a aprovar as coisas. Sem vocês, nós não teríamos conseguido.
Lembrar hoje, pessoal, que muitos aqui conheceram o Sargento Júnior. Sargento Júnior partiu, faleceu hoje o Júnior André da Silva, novo, 45 anos, pai de família, um cara legal, conheço ele desde a infância, sempre foi o mesmo. O vereador Ronaldo não está aqui, mas está lá. Também conheci lá, junto com a família do Júlio Rosa, o vereador Ronaldo também, amigo dele. A gente sabe, né, que nessa vida é assim, todos vão. Fica aqui o sentimento e a tristeza de ter partido tão cedo. Um abraço a todos e o nosso sentimento. Obrigado. Parabéns ao nosso assessor. Vamos, colegas vereadores, vamos entrar na pauta. Peço ao vereador Colucci, segundo secretário, para que leia os projetos que constam na pauta. Em discussão prévia, única, projeto de lei 0034 de 2018, autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a revisão geral anual de 2018 dos vencimentos, salários, proventos, pensões, diárias, funções gratificadas e vale alimentação dos servidores públicos municipal da administração direta, autarquia e funcional dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, conforme especifica. Projeto de Lei 0035/2018, autoria, mesa diretora, estabelece índice de revisão geral anual dos vencimentos, gratificações, auxílios, diárias, verbas, proventos, pensões, funções gratificadas, subsídios e demais vantagens e parcelas pecuniárias e estetipendiais, remuneratórias e indenizatórias, percebidas pelo agentes públicos do Poder Legislativo de Passo Fundo, inclusive o subsídio dos vereadores e o auxílio alimentação e da outras providências. Está aberta a discussão, colegas vereadores. Não tendo vereador inscrito, vamos suspender a sessão até 15 minutos e peço que aos colegas os presidentes das comissões, se possível, dar os pareceres em conjunto de todas as comissões, para nós poder colocar na ordem do dia o projeto, colegas vereadores, os dois projetos. Quero registrar a presença do vereador Edson Nunes, nosso secretário. Obrigado aí, vereador, por sua presença, como está sempre aí, do Kiko também, que sempre está na casa aí. Tá, pessoal, colegas, está suspensa a reunião, então por até 15, sessão até 15 minutos. Continuação da comunicação de vereadores. Vereador Roberto Tozon. Então, colegas vereadores, não vai... Ficou para quarta-feira a votação, que não veio o pacto financeiro do projeto executivo aí. Vão entregar amanhã. Está tudo quarta-feira. Deixa eu ver, cara. Estou de ordem, senhor presidente. Pois não. Meu presidente, só para que não aconteça um mal-entendido, para esclarecer aqui sobre a minha fala ali da postagem do Face da Irapuru sobre a homenagem, deboche aqui nessa casa,
Então, para que não interpretem mal, esse vereador aqui não é contra rádio, não é contra jornal nenhum na nossa cidade, não é contra a imprensa de forma alguma. Só que eu acho que, às vezes, algumas postagens seria desnecessária em função de denegrir a nossa bocha e a nossa casa de vereadores. Então, ok, não, vereador. Colegas vereadores, nós vamos... nós tínhamos ali os 2 projetos da pauta, faltou mais 2 aí para o secretário ler aí. Vamos então ler os 2 projetos que faltam da pauta, vereador Patrick. Não vai, colega, história do dia hoje. Não. Ficou para quarta-feira os projetos. Em primeira discussão prévia, projeto de lei 031/2018, autoria, gabinete do vereador Paulo Roberto Necli. Altera o artigo 2º, o artigo 16, o artigo 17, o artigo 27, o artigo 54, o artigo 61, o artigo 63, o artigo 88 e o artigo 116, todos da Lei Complementar número 230, de 7 de outubro de 2009, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no município de Passo Fundo. Projeto de Lei 0032 de 2018, autoria, Poder Executivo Municipal, autoriza a concessão de incentivos fiscais à empresa Comércios de Medicamento Brair Limitada, com base na Lei 4.401, de 31 de maio de 2007, e Lei 4.425, de 5 de setembro de 2007. Projeto de Lei 0033, de 2018, autoria, Poder Executivo Municipal, autoriza a concessão de incentivos para a implantação da empresa Hidrotec, Indústria e Comércio de Cilindros Hidráulicos, com base na Lei número 3.276, de 17 de dezembro de 1997. Em segunda discussão prévia, autoria, gabinete do vereador Patrick Cavalcante, dispõe sobre a abertura e funcionamento do comércio em Passo Fundo e dá outras providências. Projeto de resolução 008 de 2018, autoria, gabinete do vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá, cria na Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo a Frente Parlamentar Mista dos Recursos Hídricos e dá outras providências. Aberto, colegas, novamente a inscrição para a discussão dessa pauta. Considera ser discutida. Comunicação de vereadores. Próximo vereador inscrito, o vereador Patrick Cavalcante. Próximo vereador Márcio Patucci. Senhor presidente, senhores vereadores, volto a essa tribuna, senhor presidente. Primeiro, quero aqui só complementar a fala que fiz no microfone de à parte em relação à atuação da reunião do vereador Rafael Colucci. Dizer que fiquei bastante impressionado, né, como já disse antes, pela postura dele em defesa da causa, pelas manifestações que foram feitas pelo vereador e reforçar aquilo que foi dito por ele, pelas outras pessoas que falaram, as lideranças que estavam lá, que até que enfim, né, Passo Fundo tem alguém que consiga defender com ação, com conhecimento, com causa, a causa animal. Então, eu quero, em meu nome e em nome do vereador Luiz Miguel, da bancada do PDT, cumprimentar a Vossa Excelência pela importante reunião que fizeram
e dizer que é isso, né? Nós temos aqui, somos num grupo de 21, cada parlamentar tem a sua linha de ação, tem as suas proposições, mas que bom, né, que a causa animal tem um grande defensor, uma pessoa com habilidade e com conhecimento. Mas, senhores vereadores, iríamos votar na tarde de hoje, discutir e votar na tarde de hoje o projeto que concede a reposição aos servidores do Executivo dessa Casa. Quero dizer que, em conversa com as lideranças do Simpasso e do CMP, havia uma grande discussão em relação ao artigo 3º da Lei do Executivo, vereador Danelli, no que tange a criar um completivo ao magistério municipal, aqueles professores que não ganham o piso nacional de educação. Para quem não sabe o que é esse completivo, ele vai justificar, né, um acréscimo, obviamente, no valor final do recebimento, mas não com caráter remuneratório, mas com caráter indenizatório. E aí, o grande problema, a grande discussão que eu vejo em relação à qualificação desses professores, desses profissionais na rede do ensino. E parece que nas negociações entre as categorias do governo municipal houve uma recusa de que esse completivo viesse nessa forma remuneratória, indenizatória, não remuneratória, na medida em que isso não passa a constar nos avanços e até mesmo na aposentadoria desses professores. Que bom que não estamos votando no afogadilho, senhor presidente, que bom que Vossa Excelência teve essa sensibilidade, e também aguardar que o próprio Poder Executivo mande a essa Casa o impacto orçamentário para que nós tenhamos conhecimento de quanto representará nos índices de pessoal da folha de pagamento essas alterações que a Casa, porventura, venha a votar, e que nós possamos, até lá, quem sabe, buscar mais informações sobre esse completivo, que nada mais é do que um vale que estará sendo dado aos professores municipais. Próximo vereador, vereador Matheus Vespe. Existe. Próximo vereador, vereador Luiz Miguel Chais. Caro presidente, vereador Pedro Danelli, colegas vereadores, uma tarde bastante triste para nós, passamento do sargento Júnior André da Silva, morador lá da Coab, qual nós conhecemos, policial atuante, amigo, linha de frente, e que nos deixa prematuramente. Estive lá agora representando esta casa, momentos que antecederam o seu enterro, grande número de amigos, familiares, colegas de trabalho, tanto da Brigada Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, estiveram lá dando o último adeus a este jovem, 45 anos, né? E, para quem não sabe, ele é pai das 2 filhas da nossa amiga Magda Cavaleiro. Então, realmente, vamos propor aqui, aqueles que conheciam como o vereador Ronaldinho e os demais vereadores, um voto de pesar em conjunto nesta Câmara, aos familiares do Júnior, que nos deixa prematuramente. Lhe concedo a parte, vereador. Vereador Luiz Miguel, quero só tomar aí as suas palavras, né? Estamos muito tristes hoje, lamentamos muito a morte do Júnior, né, como o senhor falou, prematuramente, amigo de infância, né, a gente morava na Coab, estudava junto no Colégio Fagundes dos Reis, e quase todos os dias, vereador Luiz Miguel, a gente ia a pé da Coab até o Fagundes para ir para a aula, né, e jogava futebol nas escolinhas do Gaúcho junto também. Então, a gente fica muito triste, Júnior André da Silva, 45 anos, a mesma idade que eu, a gente fica muito triste com a passagem dele, eu acho que é muito merecido o registro que o senhor está fazendo, vereador. Muito obrigado, vereador. Senhor presidente, eu não vou ocupar todo o tempo, 5 minutos da oposição, por gentileza, só para mim tem outro tema. Concedido, meu vereador. Muito obrigado. Eu chegava na Câmara há pouco tempo e ouvia as colocações do vereador Chequinho, e eu que não quero fazer uma defesa, eu tenho que
Gostaria que Vossas Excelências entendessem o meu posicionamento, sempre defendendo a casa, mas eu também não tenho como não fazer esta fala, não em defesa, mas colocando a situação do que ele fala, que a Rádio Uirapuru foi desrespeitosa a esta casa da matéria, onde colocou que vários projetos estão para ser analisados e não foram analisados, e fizemos aqui uma homenagem à bocha. Eu não vejo e não vi, não visualizei e não escutei que tenha ocorrido um desrespeito com os bochófilos, vereador Alex. Eu li a matéria, voltei a ver a matéria, e eu não vi, e não vi desta forma. Não tenho aqui a procuração para defender a rádio, sou oriundo da rádio, trabalhei nessa emissora de rádio, mas eu acho que a imprensa também não tem que se retratar com a matéria que, o que eu vi ali, que não tinha a ordem do dia, e foi colocada a homenagem feita, uma homenagem muito bem feita pelo vereador da Lalana, que homenageou os bochófilos, do qual todos nós fizemos parte dessa homenagem. Lhe concedo a parte, vereador Alex. Rapidamente, vereador Luiz Miguel, eu não iria tratar desse tema, mas já que Vossa Excelência puxou o assunto, eu pessoalmente não vi maldade na matéria. Acho que a matéria é uma matéria tranquila, um ponto de vista, uma sessão na Câmara sem ordem do dia, sessão tranquila. Acho que vai muito do ponto de vista de quem lê. Me parece que o vereador foi mais nessa linha, inclusive pelos comentários que seguem a matéria. Mas aí a gente também não pode responsabilizar a rádio pelo conjunto de comentários que vem na sequência da matéria, porque Vossa Excelência já disse isso em outra oportunidade, eu também. Muita gente lê as coisas que ali visualiza, interpreta de uma forma, outros interpretam de outras. Eu, pessoalmente, não vi desmerecimento para esta casa com relação à matéria. Concordo com Vossa Excelência. Eu participei no sábado lá e veja bem que quando acontece uma matéria relacionada a nós, vereadores, e eu gostaria de compartilhar com os senhores que uma vez eu vendo e ouvindo o presidente da UVB, União dos Vereadores do Brasil, e foi lá em 1998, lá já se vão mais de 20 anos agora, e eu vi atentamente o que ele falou. Difícil quando você exerce um papel de legislador municipal, legislador estadual, legislador federal, porque os políticos nos colocam todos na mesma vala. E a população em si não gostam de políticos, não gostam de vereadores. Eu participei de um programa no sábado, Sem Segredo, da Rádio Uirapuru, e eu não tinha nem feito a minha manifestação, eu não tinha dado nem o meu bom dia aos ouvintes, e uma ouvinte entrou dizendo que o que eu estava falando não era aquilo. Então vejam, senhores, a forma com que a população nos vê. Mas isso não é a produção da rádio, não é a emissora em si, porque eu vi a matéria, quando eu vi o vereador nessa tribuna, eu fui ver a matéria, e eu vi uma matéria muito tranquila, a sessão da Câmara tranquila, e a fotografia da homenagem aos bochófilos, que merecem todo o nosso respeito. Estive lá, me dou com o Chico, e participei na presidência da Câmara. Em uma das minhas presidências, houve o primeiro campeonato mundial. Estive lá na Veracruz, na abertura, naquela sexta-feira, na abertura, estive lá com a minha assessoria. Estava lá o Paraguai, estava lá o Uruguai, estavam as equipes do Brasil, estava o presidente da Confederação Brasileira. Então, a gente vê com muito respeito. E cobrei também aqui, Alex, a não participação do Poder Executivo num evento de caráter internacional. Estamos lá juntamente com o vereador da Lalana, representando esta casa, o vereador da Lalana, que é bochófilo, o vereador, o Tchequinho também é bochófilo, estava lá, participando com o seu time, mas eu não vi desrespeito algum por parte da nossa Rádio Uirapuru no que se refere a esta matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Rigon declina, Leandro Rosso declina, próximo Eloy da Costa declina,
Próximo, Gleison Consalter declina e Evandro Meirelles declina. Vereador Luiz Miguel, também quero dizer a você, mesmo que o vereador Tiaquinho, eu acredito que quero aproveitar para prestar a presença do Matheus, está sempre cobrindo o nosso trabalho. Matheus, muito obrigado por você estar sempre na sessão aqui. E eu acho que assim não houve nenhuma intenção nenhuma. A presidente já se manifestou e o vereador Tiaquinho tem o direito também de usar o microfone para falar aquilo que sente. Cada vereador tem a sua liberdade. Mas eu acho assim que a rádio só colocou título ali, que acontece para que as pessoas entendam, colegas vereadores e nós mesmos. Nós temos, claro, início de legislatura e todos os projetos, vários que entraram na casa, estão tramitando nas comissões e daqui mais uns 30 dias, com certeza, 40 dias, começam os projetos a vir para a ordem do dia para nós votarmos, né, vereador Alex? Então, acho que é normal, todo o início do período legislativo, às vezes tu não tem um projeto para discutir, para votar. Eles estão tramitando nas comissões. Mas é importante, como disse o vereador Tiaquinho, e todos nós aí, como disse já, nós temos, graças a Deus, uma imprensa em Passo Fundo e nós não podemos generalizar. Eu sei que Vossa Excelência defende os bochistas e também nós também, mas isso faz parte. E os comentários também que eu presenciei foi de pessoas que comentaram, fizeram comentário, não a rádio, que fez o comentário contra esta casa, que esta casa está sendo sempre, às vezes, não está atacada por algumas pessoas, mas nós temos aqui para trabalhar, colegas vereadores, naquilo que nós que sabemos fazer, que é legislar. Essa é a nossa função de legisladores e também a oportunidade que os colegas vereadores têm, no seu grande expediente, colegas vereadores, de fazer aquela homenagem, aquela entidade que os vereadores acham interessante, meu vice-presidente, que acham que é oportuno homenagear. Nós tivemos a compreensão dos colegas nas sessões durante a segunda e quarta-feira, a gente não tem essas homenagens, e agradeço os colegas que foram bem sensíveis, e a casa aqui, cada um dos colegas vereadores, tenho certeza que está aqui para defender a nossa cidade, a nossa imprensa, a nossa comunidade, e nós todos, nós juntos, nossos 21, se acertando aqui, vereador, nós vamos contribuir para o desenvolvimento de Passo Fundo. É isso, por isso que nós estamos aqui, nós somos empregados, o povo empregado da cidade de Passo Fundo. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se dia 18 de abril do corrente ano às 15 horas. Obrigado e uma boa noite a todos.